Fala, engenheiros e arquitetos! Hoje nós vamos falar sobre erros de orçamento, mas falando sobre precificação, tá? Que é tão importante, claro, é essencial que a gente saiba pôr preço nos nossos serviços de acordo com o orçamento. É muito importante a gente saber que a precificação, principalmente se ela for a custo unitário, nós precisamos ter exatamente o orçamento daquilo, né? Daquela unidade, daquela etapa, daquela tarefa. Porque não adianta nada você ter um preço, né, para um determinado serviço, onde você não tem exatamente os custos que você vai ter. Você não vai saber exatamente o ganho daquele daquela determinada etapa. É importantíssimo. Muitas vezes a gente tem, né, o orçamento total, detalhado e tal, e aí a gente vai ter que fazer aquele orçamento, precificar as etapas. Não ter um preço global, mas ter um preço de cada etapa. Então, para isso, o seu orçamento também deve ser feito por etapas. Porque assim vai facilitar. Você vai saber exatamente, né, o seu ganho em cada etapa. Eu já vi muita gente, até mesmo os empreiteiros, que têm às vezes dificuldade de fazer o seu orçamento, né, passa imagina um orçamento total e nas etapas ele vai colocando mais ou menos, né, o preço, né, por exemplo, do metro quadrado do piso, o preço da metro quadrado de pintura, o piso também, por exemplo, né, no caso de azulejo, de parede, né, um outro preço, e aí faz com que tudo aquilo chegue num preço final, que de repente pode até ser coerente, né, com o orçamento total da obra, mas às vezes individualmente, esse empreiteiro leva prejuízos, ou às vezes mesmo perde o orçamento, porque fica incoerente. Né? Essa semana mesmo aconteceu isso. Eu tinha um empreiteiro, passou o preço assim por etapas, e eu percebi que tinha etapas que estava muito barato. Percebi que ele tinha errado, não era possível dele conseguir fazer por aquele preço um determinado serviço. E outros serviços eu percebi que estavam caríssimos, ou seja, né, dava para ele fazer aquilo com folga e sobrar muito dinheiro. Então, o que deu para perceber? Que, na verdade, ele pegou, né, um orçamento total, que talvez estivesse coerente no valor total, né, mas na hora de dividir nas etapas, ele dividiu de forma, sim, aleatória. E isso pode causar grandes prejuízos, principalmente se a contratação for, por exemplo, de uma forma onde você pode determinar somente aquilo, né, que você quer fazer com ele. Então, por exemplo, você escolhe só aqueles que ficaram barato, o que ficou mais caro você não contrata ele, contrata uma outra pessoa. Por exemplo, vamos dizer que o piso, né, o metro quadrado na mão de obra ali para assentamento de um piso cerâmico ficou destoado, né, ficou muito mais caro que o resto. Aí você contrata outro nesse momento. Ou seja, esse empreiteiro acaba tendo um grande prejuízo porque o lucro dele estava em cima apenas de um item, tá? Eu dei o exemplo do empreiteiro porque isso aconteceu comigo essa semana, mas pode acontecer com você também, arquiteto ou engenheiro. Se não souber exatamente proporcionar, né, a precificação de cada tarefa, se você for passar o preço dessa forma, você pode, né, estar caindo numa cilada, ou seja, né, numa situação muito difícil de tocar a sua obra devido a desencaixes também. Ou seja, de repente você começa a obra com uma dificuldade muito grande para ter o lucro só lá no final. Isso também ocorre. Então, a precificação tem que ser coerente com o decorrer da obra, porque muitas vezes, né, você passa um preço menor no início da obra, que vai te sufocar, que vai te acarretar prejuízos, dificuldades, que possa comprometer até o fim da obra, mesmo tendo aqueles valores maiores no final. Só que até chegar lá, você já ocorreu de situações, né, a mão de obra não ter mão de obra qualificada, né, de você ter prejuízos devido justamente à falta, né, de competência da sua equipe, pelo fato de você não ter o dinheiro suficiente de pagar, né, aquilo que deve ser pago, ou seja, aquela mão de obra capacitada e qualificada. Sendo assim, observe muito o seu orçamento, detalhe por detalhe, etapas por detalhes. Não se esqueça disso, porque isso pode também comprometer o seu orçamento e o seu preço, o seu ganho no final das contas. Se você gostou, faça o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!